Olá! Na sequência agora da leitura e estudo da obra de André Luiz, Os Mensageiros, com a psicografia do Chico Xavier, nós vamos dar continuidade, mas antes comentaremos que, de fato, uma notícia bastante agradável que recebemos nesta semana, estamos hoje no dia 20 de abril de 2022, onde vai se iniciar as filmagens de Nosso Lar 2, né, um novo filme. Nós tivemos com grande sucesso a filmagem do livro da obra de André Luiz, O Nosso Lar, e agora o Nosso Lar 2, que será baseado exatamente nesta obra que estamos estudando, Os Mensageiros, e nos Obreiros da Vida Maior, respectivamente a segunda e quarta obra de André Luiz, naquela sequência dos 16 livros de André Luiz. Então, posto esta notícia, aguardemos o lançamento do filme, e nós agora, na continuidade do livro, estamos no capítulo 17, que trata do romance de Alfredo. No capítulo anterior, quando André Luiz, Vicente e Anicete chegaram a este posto de socorro em Campos da Paz, ao se deparar com a situação de Alfredo com sua esposa Ismália, onde ele tem uma breve notícia de que ela não vive junto dele naquela colônia, nós vamos agora ter o relato de Alfredo sobre o porquê dessa situação. E vamos ver que muitas das vezes em nossas existências, né, as nossas imprevidências, as nossas atitudes, as nossas desconfianças fazem com que depois amarguemos mais adiante problemas como este que nós vamos adentrar agora. Então comecemos com o romance de Alfredo no capítulo 17, onde André Luiz assim inicia. Depois de alguns minutos lá estando, utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, veja que a questão da higiene, mesmo no plano dos espíritos, se faz bastante necessária. Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande júbilo a lhe transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa, com respeito aos serviços daquele posto de socorro. Excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, responde Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação que está em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de modo a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Essa referência de Alfredo a esta situação, naquelas zonas onde eles prestam o socorro, né, se refere em duas coisas. Primeiro, a questão de que, como nós vimos em Nosso Lar, né, eles estão naquele período da Segunda Guerra Mundial ou logo após aquele período, e também as questões da própria humanidade terrena que, com os seus pensamentos deletérios, destrutivos, né, criam zonas na psicosfera da Terra bastante complicadas, ok? Daí esta observação de Alfredo. Multiplica-se, continua, o número de necessitados que recorrem ao posto, continua indagando o Aniceto. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvidos pelos famintos e doentes.
Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombra durante muitas semanas, mas... E nesse instante, Ismalha pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. A eterna curiosidade de André Luiz faz com que nós tenhamos novas revelações. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado, diz André Luiz. Ele e Anicete sorriram quase a um e só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da eterna união, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Vejo que agora vai se desenrolar o fato do porquê Ismalha não permanece de contínuo com Alfredo neste posto. Depois de uma pequena pausa, prosseguiu com certa gentileza. Anicete conhece-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças com benefício duplo. Aliviarei meu coração pela confissão uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Experiências essas que valerão, inclusive, para nós nesse momento. Ismalha e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais e, longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismalha, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, sempre será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Ou seja, Alfredo, sócio de um amigo, que agora nós vamos ver que vai interferir na dignidade de Ismalha. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero buscou-me envenenar meu espírito desprevenido. Ou seja, nós, através do nosso ego, do nosso egoísmo, qualquer assunto que nos venha do exterior, se nós não estamos orando e vigiando como Jesus nos aconselha, somos pegos desprevenidos. Vejamos. Começou ele por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismalha nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim e atendendo aos laços que nos uniam. Minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Veja que ele tinha sofria mais influência de um sócio ligados por interesses materiais do que com a esposa, que tinha ligações com ele com interesses sentimentais. Enquanto dava ouvidos à calúnia do meu sócio, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. A calúnia mina as nossas confianças.
Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Esmalha chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Veja que muitas das vezes, né, algumas mentes insanas, doentias mesmo, né, se prestam a situações como esta que nos parece até difícil de acreditar, como se fossem dramas de uma mente bastante imaginosa para escrever uma obra ou filmar uma ficção de tal vulto que nos espanta. Penetrei o quarto em extremo desesperos e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Esmalha levantou-se receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando como louco a conspurcar da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo, e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas não consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuasse meus sentimentos terríveis. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Esmalha. Banhada em lágrimas a meus pés, no entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou meu braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Esmalha, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias e, embora estivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Vejo que esse relato estranho e quase que figurando uma certa ficção, nos faz pensar, quando temos o conhecimento das obras, da doutrina espírita, melhor dizendo, né, de que muito provavelmente essa Esmalha, essa senhora, estaria talvez espiando algum defeito, alguma coisa de existência anterior e agora sendo colocada nesta situação de extrema penúria diante do seu amado esposo, que este, com a falta da confiança do vigiário orai, se entregou às calunas de seu sócio. Mas também podemos refletir de uma segunda questão, de que muitas das vezes as situações que enfrentamos em nossas existências podem não ser decorrentes de um erro do passado, mas sim de uma provação de nossas atitudes com relações a situações como esta enfrentada por Alfredo. Muito provavelmente, Alfredo, ao reencarnar e se consorciar com Esmalha, ele estava pleiteando uma prova em que ele pudesse exprimir os seus laços de marido afetuoso e confiança na honestidade de sua esposa, e, pelo visto, ele teria falhado. Tá? Então, quando nós refletimos sobre as coisas que acontecem a nós e a outras pessoas de nossa convivência, né, muitas das vezes julgamos como, tá vendo, esta pessoa já errou em outra existência, quando na maioria das vezes nos parece
que são provações, que vão testar as nossas atitudes para saber se já estaríamos preparados para maiores evoluções da nossa senda espiritual. Né? Se não, vejamos agora a continuidade dessa história que relata Alfredo a André Luiz. E continua Alfredo. Certo dia recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirólogo moral. Deliberei então a volta, fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros quando eu fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. E vejam só agora. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. E aí, quando não se concede o perdão, e agravado pelo que ele fez com a própria esposa, né, as angústias do seu coração se tornam muito enormes. Transformei-me desde então num louco irremediável, decorrente do que ele fez com a esposa e com a falta do perdão. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Nesse instante fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi da Ismália todo o amparo que necessitava. Espíritos superiores, diante das provações de seus companheiros, ainda que afligidas por descabidos angústias impetradas pelo seu companheiro, né? Elas se perdoam, esquecem e mais, o auxiliam na sua recuperação espiritual. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência em plano superior que devo esforçar por alcançar. Desde muito dediquei-me aos serviços neste posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha Santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Pergunta André Luiz. Desculpe, indaga Vicente, tão impressionado quanto eu com o romance comovedor. Alfredo sorriu e falou. Eu sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo às circunstâncias de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que ela foi advertida pelos nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso reconhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-me definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir e por este motivo ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Muitas das vezes em nossas encarnações, nós nos encontramos em situações de termos que reconciliar-nos com certos espíritos com os quais, como nessa história de Alfredo, né, se desviaram do caminho reto e justo, né, e as existências posteriores se tornam um tanto quanto complicadas, né? Por isso que muitas das vezes, quando encarnados, o espírito de maior afinidade nosso não se encontra a caminho na vida encarnada, na vida terrena. Muitas das vezes esses espíritos se encontram do lado do plano dos espiritual, né, nos auxiliando, nos inspirando, tornando-se quase que anjos guardiões da nossa existência para que nós possamos, se alertos
pela intuição, a estas intuições dos espíritos que nos amam, né? Para que possamos vivenciar na Terra uma existência de êxito e retornarmos à pátria espiritual com os galardões de uma vida muito bem vivida. Observando-nos a emoção, Alfredo conclui: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, eu não matei e não roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Daí a recomendação do mestre de sempre estarmos orando e vigiando, né? A invigilância nos leva a estas situações que às vezes demoram muito tempo para nos reconduzir à senda evolutiva. E assim nós terminamos este capítulo. No próximo capítulo, que se denomina Informações e Esclarecimento, daremos continuidade a esta obra, Os Mensageiros de André Luiz. Muito obrigado, fiquem com Deus e um beijo a todos.